Né? Abre a Bíblia, irmão. Eu quero ler um versículo num texto muito conhecido. Isaías capítulo 9. Capítulo 6, perdão. Eu vou ler só um versículo. Vou ler na nova versão internacional, NVI. Se você puder nos acompanhar. Isaías 6, versículo número 9. Isaías, capítulo número 6. O verso é o número 9. Amém? Ele disse: vá e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. É um versículo muito interessante. Parece que ele se contradiz. Existem muitos textos na Bíblia, textos como esse, desse capítulo 6 do livro de Isaías, que revelam a importância que existe na vida do crente. Eu falo na vida do crente. A importância que existe na vida do crente em congregar, em estar na casa do Senhor, em compartilhar com a sua família, com a sua igreja, um culto de adoração a Deus. Os filhos de Corá, no Salmo 84, eles diziam que é muito mais valioso um dia na casa do Senhor do que 1000 dias longe desse lugar. Davi, no Salmo 122, diz que ficou feliz, ou ficava feliz, ou se alegrava o seu coração quando alguém lhe convidava para ir à casa de Deus. São 2 salmos que falam da importância de congregar, de cultuar, de ter um momento exclusivo para adorar ao Senhor. Ainda que nós, cristãos, diariamente nos recordamos do Senhor, fazemos os nossos devocionais, lemos a Bíblia, oramos, ou costumeiramente falamos de Deus, mas esse momento é um momento diferente. É um momento onde nós nos liberamos de todos os nossos afazeres, de todo o nosso cotidiano, e deixamos um tempo exclusivo para cantar para Ele, para adorar a Ele, para reverenciar a Ele. Eu sei da importância de um culto na vida de um crente. E eu vou dizer para vocês, se não existe nada, pastor Jarmuth, que me destrua mais do que congregar pouco. Eu nunca congreguei tão pouco como esse último ano. E Deus sabe os meus motivos. E eu oro para que Deus me dê condições de congregar mais, de estar mais. Porque esse momento aqui é um momento glorioso. Histórias podem ser mudadas em um culto. Vidas podem ser transformadas em um culto. O texto que nós lemos fala exatamente disso. Fala da transformação da vida de um homem em um culto. Fala de uma vida que foi transformada definitivamente em um culto. E nós não estamos falando de qualquer pessoa, de qualquer personagem. O personagem desse capítulo 9 é um homem que é conhecido na Bíblia pela sua potência, porque ele era impetuoso, pela sua ousadia. Estamos falando de Isaías. Quando falamos de Isaías, nos vem à mente um homem que não tinha, literalmente Isaías é um profeta que não tinha papas na língua. Ele falava com ousadia, ele denunciava o pecado sem nenhum temor. E o público de Isaías não era qualquer público. A tradição vai dizer que Isaías tinha sangue e linhagem nobre. Isaías era pregador de palácio.
Isaías pregava para a elite, Isaías pregava para quem tinha recurso, para quem ocupava os cargos mais importantes. No entanto, isso não intimidava Isaías e não fazia com que ele diminuísse o tom quando ele tinha que falar sobre o pecado do homem e anunciar o perdão e a salvação que só poderia vir de Deus. Esse homem é respeitado até os dias de hoje como o maior pregador cristocêntrico da Bíblia, o maior profeta messiânico. Ele tem o maior livro profético da Bíblia. É um personagem importante, mas a sua vida nem sempre foi assim. Nem sempre ele foi o impetuoso Isaías, nem sempre ele foi o valente Isaías, nem sempre ele foi o homem que pregava com tanta autoridade e que advertia as pessoas acerca de Deus. Não, ele também teve os seus dias ruins. O texto que nós lemos começa exatamente com Isaías dizendo: no ano em que morreu Uzias, eu vi ao Senhor. No ano em que morreu Uzias, eu vi ao Senhor. Eu olhei para ele. Se nós fôssemos parar para ler com mais tempo, dá para imaginar que Isaías talvez estivesse dizendo nesse texto: no ano em que morreu Uzias, eu não estava bem, eu não vivia o meu melhor momento, eu não estava de bom humor, as coisas não estavam dando certo, eu ainda estava de luto. No ano em que morreu Uzias, eu não estava congregando tanto, eu não me sentia espiritualmente forte, eu não estava fazendo campanhas de 40 dias de jejum, eu não estava subindo o monte para orar. No ano em que morreu Uzias, eu estava de luto, eu estava triste, eu não via muito futuro para a nação. O pecado estava por todos os lados. O homem que eu admirava também havia pecado. Eu assisti à sua morte. No ano em que morreu Uzias, Isaías não estava bem. Não era o melhor ano da vida de Isaías. Isaías não estava vivendo o seu melhor momento. Talvez aqui alguém se identifique com esse Isaías. Pastor, eu acho que eu sou como ele. No ano em que morreu Uzias, o banco queria tomar minha casa, eu não conseguia pagar as minhas contas. As notícias dos médicos sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre meu parente, sobre a minha saúde não eram boas. No ano em que morreu Uzias, pastor, eu também não estava bem, esse não era o meu ano bom. Talvez aqui alguém se identifique com Isaías. Foi exatamente naquele ano em que Isaías não estava bem, naquele ano em que as coisas não aconteciam, que Isaías estava de luto pela morte do seu parente, do seu amigo, do seu rei, do seu líder. Foi naquele ano que Isaías disse assim: eu vi ao Senhor. Quando tudo parecia perdido, eu vi ao Senhor. No ano em que as coisas não estavam dando certo, eu vi ao Senhor. No ano em que as coisas estavam dando todas erradas, eu vi ao Senhor. No ano da minha maior crise, eu vi ao Senhor. No ano em que eu estava péssimo, eu vi ao Senhor. Assentado num alto e sublime trono, num lugar alto, sublime, num trono glorioso. E ele diz assim: e os bordes das suas vestes enchiam ou cobriam todo o templo. Isaías aqui dá a perceber a visão de alguém extraordinariamente grande, de um ser tão grande,
de um ser tão glorioso, que somente os bordes, as pontas das suas vestes, são capazes de cobrir, de encher todo o templo. É como se o templo que Isaías visse fosse essa Bíblia, e a orla do vestido do rei cobre todo o templo. Isaías não menciona a coroa, ele menciona as vestes. O rei nem sempre usava coroa. A coroa fala do governo, mas o rei jamais ia em público sem as suas vestes reais, porque as suas vestes falam da sua glória. Ele dizia assim: a glória do Senhor. Quando ele dizia as vestes do Senhor, é como se ele dissesse assim: a glória daquele Senhor era tão grande, que enchia toda a casa, que enchia todo o templo. Isaías está falando de um ser que é tão grande, de um Deus que é tão grande, que a glória dele pode encher todo esse ambiente, que a glória dele pode encher todo esse lugar. Mas mesmo assim a glória dele, ao tempo que é grande, é pequena o suficiente para caber dentro do coração de um adorador, para caber dentro do coração de um coração sincero, que adora de verdade, que lhe adora com sinceridade. Eu vi o rei, eu vi ao Senhor. Isaías está falando de um culto. Paulo não é qualquer culto, não é um culto da vitória, não é um culto de celebração de domingo, é um culto no céu. Isaías está se deparando com uma adoração no céu. Isaías vai descrever o que ele vê. Ele não vê qualquer coisa, ele vê a adoração no céu. Ele diz assim: eu vi ao Senhor assentado num alto e sublime trono. Ele diz assim: e por cima dele, ele diz assim: haviam serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o seu rosto. Ora, eles estão diante de Deus, com 2 eles cobriam o seu rosto, eles estão diante do Senhor, e a glória do Senhor que está no ambiente é tão grande, o reflexo de sua glória é tão extraordinária que nem os anjos, que nem mesmo os anjos que estão habituados a estarem todo o tempo na sua presença glorificando, conseguem olhar para Ele. Eles têm que cobrir o rosto para poder adorá-lo, eles têm que tapar a face para poder glorificá-lo, porque a glória dele é tão grande, que ninguém pode olhar diretamente para Ele. Não precisa você olhar para Ele, basta você saber que Ele está aqui, que a glória dele está aqui, que a unção dele está aqui, que a presença dele está aqui, e que porque ele está aqui, você também pode adorá-lo. Com 2 cobriam seu rosto, com 2 cobriam seus pés, com 2 cobriam seus pés. Da antiga cultura, pés expostos falavam de vulnerabilidade. Mas quando as pessoas cobriam os pés diante de alguém, mostravam reverência. Isto fala da reverência, do temor que os anjos têm quando estão frente a frente com o Rei do Universo. E ele diz assim: com 2 voavam. Isaías está vendo tudo aquilo. Isaías está aí assistindo tudo aquilo. Tem um trono alto e sublime, tem um rei assentado no trono. Por cima desse trono tem serafins que voam para lá e para cá, voam para lá. E Isaías está assistindo aquele culto. Não tem uma orquestra, não tem um animador, não tem ninguém ali no púlpito daquele culto dizendo: irmão, se eu sou você, eu dou glória. Não tem ninguém cutucando ninguém, não tem ninguém pedindo levanta a mão, não tem ninguém pedindo para aplaudir,
Não tem ninguém forçando a barra para que alguém glorifique. Isaías diz assim: e eles estão voando, e eles olham um para o outro, e eles olham para o trono, e eles cobrem o rosto, e depois eles olham um para o outro, e passam de frente um para o outro voando, porque o texto diz que eles diziam um para o outro. Eles não diziam para Deus, eles diziam um para o outro. É como que o que vem daqui encontra-se com o que vem de lá, e diz assim: ei, você viu? Ele é santo. Aí o que vai daqui encontra com o outro e diz: sim, ele é santo, 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 santo. Aí o outro de lá vem e diz: sim, ele é santo. E o outro voa para lá gritando: santo, 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 santo. E aquele que está lá observa, tira as asas e diz: santo, santo, santo. É assim que adoram os anjos. É diferente. Não tem ninguém motivando. Os anjos adoram diferente. Antes de virmos para cá, nos preparamos para o culto. Saímos de nossa casa, nos dirigimos à igreja. E enquanto estávamos vindo para cá, os anjos estavam lá dizendo: santo, 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 santo. Chegamos aqui, cumprimentamos um ao outro, tiramos um momento de oração, escutamos a leitura, e os anjos continuam lá dizendo: santo, santo, santo. O povo começou a cantar aqui na terra, alguém aplaudia, mas lá no céu eles continuavam: santo, santo, santo. Daqui a pouco vamos para casa. Alguns vão sair para comer alguma coisa, outros vão descansar porque amanhã tem que trabalhar. Enquanto você vai para sua casa, ou enquanto você descansa hoje à noite, os anjos vão continuar no céu dizendo: santo, 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 santo. Isaías está assistindo aquilo. Não existe na Bíblia. Não existe na Bíblia uma outra ocasião em que um homem tenha tido um privilégio tão grande. O mais próximo disso é João, em Pátimos. Mas quem descreve melhor é Isaías. Ninguém na terra teve um privilégio tão grande de presenciar um culto como aquele, em que os anjos olham para um para o outro e dizem: amigo, ele é santo. Sim, eu sei, ele é santo. Só que aí no meio deles tem uns mais eufóricos, não sei se mais pentecostais, que gritam: sim, ele é santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aí o outro grita assim: toda a terra está cheia da sua glória. Alabaçúria. Isaías vê o templo cheio da glória, mas os anjos veem toda a terra está cheia da sua glória. Tua vida está cheia da glória dele. Tua casa esta noite vai estar cheia da glória dele. Tua saúde esta noite vai estar cheia da glória dele. Tua família esta noite vai estar cheia da glória dele. A glória dele enche esse lugar. Isaías assiste aquilo, perplexo. Imagine você tendo uma oportunidade como aquela. Não é qualquer culto. O culto continua. Isaías está assistindo aquilo, assustado. O versículo 4 diz assim: que a adoração é tão poderosa. A adoração no céu é tão poderosa. A adoração dos anjos é tão poderosa, que a Bíblia diz que enquanto eles gritam, enquanto eles glorificam, sem ninguém cutucar eles, sem ninguém sacudir eles, sem ninguém forçar a barra, simplesmente porque estão diante do rei. O versículo 4 diz que ao som das suas vozes,
enquanto eles glorificam, ao som das suas vozes, os batentes das portas tremem. A adoração é tão grande que a Bíblia diz que eles gritam: Santo, Santo, Santo. E a Bíblia diz que os batentes das portas do templo tremem, como se houvesse um terremoto. A adoração é tão grande que o lugar se abala diante da adoração deles. Você já pensou num culto assim? Tão poderoso que parece que a terra treme. Eu lembrei agora de uma certa ocasião em que Josué lidera o povo de Deus na sua primeira batalha. Não era qualquer batalha. Eles têm que conquistar a cidade fortificada de Jericó. O problema é que aquela cidade tinha uma muralha, que não era qualquer muralha. Existem diferentes versões para o porte, para o tamanho daquela muralha. O que eu sei é que ela era tão alta e tão grande, pastor Ivan, que se podiam construir casas sobre ela, de tão espessa. Não havia equipamento de guerra feito pelo homem ainda capaz de derrubar ou transpor aquelas muralhas. O povo está indo para a guerra. Eles têm que conquistar aquela cidade, mas têm que romper aquele desafio. O Senhor dá uma ordem a Josué, diz assim: pede ao povo que dê voltas na cidade por 7 dias. Mas deem em silêncio, não falem nada. E aquele povo vai para Jericó, 7 dias, dando voltas na cidade. Fala assim, aproximadamente 4 quilômetros de extensão. E eles vão dando voltas naquela cidade, em completo silêncio, sem falar uma palavra. Aquele povo, Paulo, era um povo murmurador. Era um povo que tinha o hábito de abrir a boca para maldizer, para falar mal até de Deus. Deus disse assim: olha, rodeiem a cidade, mas fiquem calados, porque eu sei que vocês reclamam demais. Talvez se aquele povo tivesse rodeado aquela cidade falando, quando eles olhassem para o tamanho da muralha, eles iam rodear e iam dizer: vai dar certo não. Rapaz, olha o tamanho desse troço, isso não vai cair. Aí Deus diz: fica em silêncio, não fala nada, 7 dias calado. Se eles andassem e pudessem falar, eles iam dizer: meu irmão, não vai dar certo. Rapaz, eu estou aqui, mas já estou desanimado. Eu já estou desanimado. Eu olho para essas muralhas aí, eu olho para esse gigante aí, eu olho para essa enfermidade aí, eu olho para esse problema aí, não vai dar, a gente não vai conseguir. Até que finalmente chega o 7º dia, onde o Senhor ordena que eles andem por 7 vezes ao redor das muralhas. E depois o Senhor dá uma ordem a eles: gritem, imitem os anjos, me adorem, façam um culto para mim, como os anjos fazem no céu. Me adorem como os anjos, gritem como os anjos, celebrem como os anjos, comuniquem a minha glória como os anjos comunicam um para o outro. Falem que eu sou santo, falem da minha grandeza, falem da minha autoridade. E a Bíblia diz que eles gritam. Eu não sei o que eles gritaram, a Bíblia não expressa o que eles gritaram, mas eu tenho certeza, porque a única coisa que a Bíblia diz é que eram gritos. A terra está tremendo, os batentes das portas estão tremendo. Isaías continua ali. Olha o privilégio, ele está vendo tudo aquilo. Isaías percebe que ele não está em qualquer lugar, que aquele não é um lugar de reunião política, que aquele não é um lugar para se falar das suas mazelas, que aquele não é um lugar para ficar chorando os seus problemas, que aquele não é um lugar
para ficar discutindo um com o outro. Aquele é um lugar de adoração. E quem está ali sendo adorado é o próprio Deus. Quem está ali sendo adorado é o próprio Deus. Essa é a máxima expressão da adoração. Quem está aqui para ser adorado é o próprio Deus. Diante dele somos insignificantes, somos nada. A glória é só dele, a honra é só dele, o adorado é só ele. Naquele culto, no meio daquela adoração, Isaías vai ver um movimento diferente. É um movimento de fogo, porque a Bíblia diz que os anjos voavam. Isaías vai chamar aqueles anjos de serafins. Serafins, no idioma que Isaías falava, no idioma que Isaías falava, serafim significa seres de fogo. Seres de fogo, ou fogo. Isaías vai chamar aqueles anjos de seres de fogo. E aqueles seres de fogo voam para lá, e aqueles seres de fogo voam para cá. E a Bíblia diz que enquanto eles voam de um lado para o outro, todo o ambiente é tomado por uma fumaça. Isaías não descreve de onde vem aquela fumaça, mas João, no Apocalipse 15, no versículo 18, ele diz que aquela fumaça provém do próprio Deus. A glória dele toma todo o ambiente. Isaías assiste aquilo tremendo, e ele percebe: estou diante do Senhor. E aqui tem algo muito interessante. Quando Isaías percebe que está diante do Senhor, quando Isaías fala assim: mas eu já preguei para tanta gente importante. Isaías podia ter dito assim: Deus me escolheu para estar nesse culto. Eu prego para rei, eu prego para ministros, eu prego para gente importante. Então eu estou aqui porque sou importante. Eu estou aqui porque sou o maior profeta. Eu estou aqui porque prego melhor que ninguém. Eu estou aqui porque a minha voz é a mais bonita para cantar. Eu estou aqui porque ninguém toca como eu toco. Eu estou aqui porque eu sou o melhor de todos os músicos. Eu estou aqui porque tenho doutorado, porque eu tenho formação. Eu estou aqui, o Senhor me escolheu para esse culto porque eu sou importante. Isaías, quando para-se diante dele, deve pensar assim: vou fazer pose de adorador. Já viu pose de adorador para o Instagram? Pose de adorador para o Instagram. Eu me recordo de algumas pessoas que se encontraram com Deus como Isaías se encontrou. Existem na Bíblia algumas pessoas que se encontraram com Deus tal qual Isaías se encontrou. A Bíblia diz que em uma certa ocasião, um certo homem chamado Saulo, Atos dos Apóstolos capítulo 9, o versículo 1 diz assim: e ele ainda respirava ódio. Mas no versículo 5 diz, versículo 4 diz que uma luz muito grande para-se diante dele, e ele cai. E quando ele cai, ele grita: ah, Senhor, quem és tu? Não existe soberbo que fique de pé diante do Senhor. Quando nos encontramos com Deus, nós perdemos a nossa própria glória, e a glória é só dele. Nós perdemos a nossa própria honra, a honra é só dele. Nós perdemos tudo que é importante para nós. Quem é importante agora é ele. Me acordo Daniel capítulo 10,
Daniel capítulo 8, existem 2 momentos em que Daniel tem um encontro com ele. E no primeiro encontro que Daniel tem, Daniel diz assim: quando eu fiquei de frente para ele, quando eu escutei a sua voz, Daniel diz assim: fiquei pálido, minhas pernas tremeram e eu caí com o rosto em pó. Me recorda Pedro. Ele está dentro do seu barco. Ele manda Pedro jogar as redes. Quando a rede vem cheia de peixe, Pedro percebe que está diante de Deus. E quando ele percebe que está diante de Deus, a Bíblia diz assim, que Pedro cai de joelhos e diz: ah, Senhor, afasta-te de mim, porque sou homem pecador. Ninguém se encontra com Deus e continua sendo o que é. Deus muda, Deus transforma. Quando estamos diante dele, quanto mais crescemos, menor ficamos. Quando estamos diante dele, quanto maior nos tornamos grande, menor nós somos. Isaías não é diferente. Quando ele se encontra com o Senhor, ele olha para o Senhor e diz: ai de mim, que sou homem pecador, que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Senhor. Isaías diz: eu vou morrer. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus não marcou um encontro contigo para te matar. Deus marcou um encontro contigo para te trazer vida. Deus não marcou um encontro contigo para destruir tua vida. Ele marcou um encontro contigo para escrever para ti uma história nova. Porque Ele tem propósito novo para contigo. Não é você que tem propósitos com Ele, é Ele que tem propósitos contigo. Não é você que quer ter uma história com Ele, é Ele que quer ter uma história contigo. Deus marcou aquele encontro com Isaías. Isaías nem sabia. Ele pensa: vou morrer, acabou-se minha vida. No entanto, quando Deus percebe aquele desespero, ordena, e a Bíblia diz que um anjo vai lá em um lugar que Isaías ainda não havia observado. Isaías viu um trono, Isaías viu um rei, Isaías viu anjos, mas ele não viu que ali tinha um altar. E a Bíblia diz que daquele altar, o anjo traz uma brasa, queima os lábios de Isaías. Até então Isaías não estava entendendo. Isaías era formado, doutor, mestre. Isaías pregava para grandes. Isaías tinha tudo que alguém queria ter. Era o melhor pregador da época, possuía o melhor diploma da época. Mas Deus tinha uma obra tão grande para Isaías, que o que Isaías tinha não era suficiente. Deus tinha uma obra tão grande na vida de Isaías, que todo o preparo que Isaías pensava ter não era suficiente. Deus agora vai dar uma lição extraordinária na vida de Isaías. Quando aquele carvão queima os lábios de Isaías, aquele carvão representa nada mais, nada menos que a própria unção de Deus. A unção de Deus que vai descer agora sobre o ministério da vida de Isaías, para que Isaías entenda que não é diploma, é a unção de Deus. Para que Isaías entenda que não basta cantar bonito, precisa ter a unção de Deus. Para que Isaías entenda que não basta tocar, ser o melhor músico, precisa ter a unção de Deus. Não basta ter conhecimento na terra, precisa ter a unção de Deus. Não basta ser grande na terra, tem que ter a unção de Deus. A diferença não é diploma, é unção. A diferença não é voz poderosa, é unção. A diferença não é ser crente de muitos anos, é ter a unção de Deus. Isaías agora vai receber na vida dele o que faz a diferença, a unção de Deus. Deus vai ungir Isaías para algo extraordinário. O Deus que ungiu Isaías está aqui para ungir tua vida. Unção. Quando Isaías sente aquela unção na vida dele, parece que a cena se transforma. Parece que Isaías já não está mais no culto. Ele agora recebe sobre si uma unção. E parece que Isaías já não está mais ali.
a cena se transforma. Isaías sai daquele lugar e ele vai para um lugar onde está acontecendo uma reunião. Tem uma reunião. Não é uma reunião qualquer. Está reunida a Trindade. E aquela reunião é muito importante, é um concílio. É um concílio onde está se decidindo o futuro do homem. É um concílio onde está se decidindo a eternidade. Naquele concílio está a Trindade. E eles estão decidindo quem eles vão enviar para anunciar a vinda de um Salvador. Naquele concílio se decide que os sacrifícios oferecidos pelo homem já não são suficientes. Naquele concílio se define que bois e outros animais mortos em sacrifício não são suficientes. E eles decidem que alguém vai vir, alguém poderoso para perdoar pecados, alguém poderoso para transformar vidas, mas precisa que alguém anuncie. Eu fico pensando naquela reunião. Eu leio a Bíblia pensando, pastor, eu acho que eu sou meio estranho para ler a Bíblia. Acho que eu sou meio maluco para ler a Bíblia. Eu fico pensando na reunião. Aí Deus olha assim: e aí, meu filho, tem uma ideia? Quem é que a gente envia? A gente ia mandar quem? Ah, sei lá, papai. A gente já mandou um que fez o mar abrir. Deu muito certo não. O povo continua do mesmo jeito. Não basta ter autoridade para fazer o mar se abrir, não. Não basta ter autoridade para fazer o mar se abrir, não. Nós precisamos de um profeta diferente. A gente precisa de um profeta que imite os anjos. Como é? A gente precisa de um profeta que faça igual aos anjos. Como? Que olhe um para o outro e diga: ele é santo. Eu venho te falar de um Senhor que é santo. Ele é o Senhor dos exércitos. Eu venho te falar de um que tem a glória capaz de encher a terra. Eu venho te falar de um que é mais poderoso. A gente precisa de um profeta que comunique dele, que fale dele, como os anjos fazem. Está lá Isaías, cheio de unção. Ele está assistindo a reunião. Ele não foi convidado. O problema é que ele não foi convidado para a reunião. Mas ele está lá, de penetra. Se fosse em Curitiba, ele estava complicado. Entra numa reunião de curitibano sem pedir, para você ver. Mas ele está lá, ele não foi convidado. E eles estão decidindo: olha, a gente precisa de alguém que comunique, que fale dele, que imite os anjos. Isaías não estava naquele culto à toa, ele estava aprendendo. Isaías está lá, cheio de unção, lábio queimado, batom de fogo passado na boca, está cheio de bolha na boca, está queimado, a unção está na pele. A reunião está acontecendo. Ele está quase vendo: se eu não entro, vão mandar outro. Aí ele entra na reunião sem ser convidado, sem ninguém convidar ele. A unção é tão grande que ele não espera ninguém dizer: levanta a mão, irmão, adora aí, irmão. Ah, irmão, se eu fosse você, eu dava glória. Isaías diz: não, peraí, eu vou entrar nesse negócio. Isaías, sem ser convidado, ele entra na reunião de penetra. Ele causa um reboliço na reunião, diz assim: pera aí, eis-me aqui. Olha, eu vou, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero falar para as pessoas o que foi que eu vi. Eu quero comunicar para as pessoas que ele é santo. Eu quero falar para as pessoas da glória que ele tem, do poder que ele tem, da autoridade que ele tem. Termina a reunião: eis-me aqui, envia-me a mim. Deixa eu ir. O céu para. Eles olham para Isaías. Há um silêncio. Alabaçúvia na mão. Deus está olhando para a tua vida esta noite. Deus conhece o teu potencial. Deus sabe os dons e talentos que Ele entregou para você, moço, moça. Deus sabe a capacidade que Ele te deu, meu irmão. E Ele sabe por que você veio a esse culto esta noite.
Eles olham para Isaías. Eu quero ir. Versículo 9. Então vai. Eles olham para Isaías cheio de vontade. Eles olham para Isaías cheio de unção, cheio de desejo de falar dele. E ele disse: então vai. Diga a esse povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo, mas jamais percebam. Eu não sei se você parou para pensar, mas esse versículo ele é um versículo muito forte. Ele nos faz ver uma sentença. É uma sentença. Ele está dizendo: Isaías, você vai pregar para um povo que vai te ouvir, mas não vai entender. Que vão ver, mas nunca vão perceber. Isaías está ainda sentindo o sabor daquele culto. E ele recebe esta palavra: vai, prega para quem não entende. Prega para quem vai ouvir, mas não vai entender. Para quem vai ver, mas não vai perceber. Isso fica muito claro quando nós abrimos a Bíblia no primeiro capítulo do Evangelho de João, que João descreve ao Senhor e diz assim: e ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam, não o perceberam, não o receberam, não o reconheceram, mas todos quanto o receberam, a esses lhe foi dado o direito. Falando do meu nome, onde estiverem 2 ou 3 dizendo que eu sou santo, onde estiverem 2 ou 3 dizendo que eu sou o Senhor, que a minha glória enche a casa, que a minha glória enche a igreja, onde estiverem 2 ou 3 comunicando um para o outro, falando do meu nome, eu vou estar no meio deles. Esse onde é muito bom. O que eu gosto, o principal desse versículo para mim é o onde. Porque o onde não define o lugar. O onde pode ser, Jesus pode substituir esse onde por muitas palavras. Ele poderia ter dito assim: na empresa que tiverem 2 ou 3 falando do meu nome, eu vou estar ali no meio deles. Na casa que tiverem 2 ou 3 falando do meu nome, eu vou estar ali no meio deles. Na universidade que tiverem 2 ou 3 falando do meu nome, eu vou estar ali no meio deles. No carro que tiverem 2 ou 3 falando do meu nome, eu vou estar ali no meio deles. O Senhor está dizendo: eu quero lugares que imitem os anjos, pessoas que olham um para o outro e falem: Ele é Senhor, Ele é santo, que comuniquem a glória dEle e não a nossa. Nós não precisamos comunicar a nossa glória, nós precisamos comunicar a glória dEle. Isaías sai daquele culto transformado. Era o pior ano da vida de Isaías. Isaías, depois daquele culto, vai se transformar no maior profeta messiânico de todos os tempos. Isaías consegue descrever a Cristo de uma forma tão perfeita que nem os seus discípulos foram capazes de fazer. Homem de dores. Isaías descreve a Ele perfeitamente. Isaías traz uma unção capaz de anunciar como Ele é. Aquele culto transformou a vida de Isaías. Um culto é transformador.